Liberte-se do estresse e encontre a calma interior que você merece através das práticas revitalizantes do yoga, disponíveis no nosso curso online. Junte-se a nós no curso de yoga online com Sadhguru. O link está na descrição. O que queremos fazer para todos os indivíduos não acontecerá somente porque ele o quer, acontecerá porque ele adquire a capacidade necessária. Sem a capacidade, eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo aconteça, somente sonhos vazios acontecerão. Se a vida tiver que acontecer, nós temos que adquirir a capacidade necessária. E as nossas capacidades dependem fundamentalmente de o quão inteligentemente podemos funcionar em todas as situações de nossas vidas. E isso depende fundamentalmente de quão bem conectado o nosso cérebro está. Na antiguidade, neste país, nesta cultura, existiam sistemas elaborados sobre como treinar o cérebro, como conectar o cérebro o mais intensamente possível. Tem pessoas, há um caso muito bonito que aconteceu na década de 30. Você já ouviu pessoas entoando longos cânticos, talvez num templo ou em algum lugar? Você já ouviu pessoas fazendo se cantando e cantando juntos durante horas a fio? Então, o canto era usado para conectar o cérebro de uma maneira muito intensa, porque os sons que você emprega têm um grande impacto sobre o que acontece no cérebro. Portanto, esses mantras foram estruturados, uma vez que uma certa matemática está envolvida nisso e uma certa poesia também está envolvida nisso ao mesmo tempo. Devido ao uso de um certo nível de sons estruturados, isso conectou tanto os seus cérebros, que eles têm um senso fenomenal de memória que é quase humanamente impossível. Normalmente, nos tempos modernos, consideramos essas coisas humanamente impossíveis. Eles tinham esse tipo de memória por causa do uso desses sons de uma forma em particular. Isso aconteceu. 2 pessoas foram para Banaras, amigos. Estavam tomando banho no rio, conversando entre si e fazendo um acordo comercial. Portanto, foi acordado que um amigo ofereceu 50.000 rúpias ao outro amigo para fazer negócios. Assim, ali mesmo, verbalmente, oralmente, eles fizeram um acordo e assim foi feito. E depois de alguns anos, porque não havia papel escrito, quando este homem quis o dinheiro de volta, o outro homem disse, "Você nunca me deu? Não aconteceu nada disso?" Então ele foi ao tribunal. Quando ele foi ao tribunal, não tinha provas. Ele disse, "Eu dei o dinheiro, mas não tinha provas." Daí o juiz disse, "Você tem que conseguir alguma prova, senão não podemos fazer nada a respeito." Então ele se lembrou de que quando estavam no rio, eles viram um sacerdote Brahman que estava tomando banho perto deles. Portanto, ele somente tinha a esperança de que talvez ele tivesse ouvido o que eles falaram e eu posso levá-lo como testemunha. Então ele foi procurar aquele homem em Banaras, encontrou o homem e, para sua decepção, percebeu que o homem não sabia inglês. Essas pessoas estavam falando inglês e esse sacerdote não sabia inglês. Portanto, ele achou que não serviria. Então o Brahman perguntou o porquê. Então ele disse, "Veja, há 4 anos nós estávamos tomando banho e você também estava lá. Eu só estava esperançoso de poder tê-lo como testemunha." O Brahman disse, "Ok, eu consigo repetir o que quer que vocês tenham dito, o que quer que vocês dois tenham conversado, eu consigo repetir aquilo." Ele não sabia a língua inglesa, mas ele repetiu cada palavra do que eles disseram. Ele se lembrava de cada som que eles pronunciaram. Ele não sabia o significado, não conhecia a língua, mas conseguia repetir cada palavra do que eles disseram, e ele foi levado ao tribunal e ganharam o caso. Portanto, nossa memória e nossa habilidade de fazer coisas podem ser muito aprimoradas se apenas lidarmos bem com essa situação interior. E uma coisa simples a fazer
Se todos vocês estiverem dispostos, podemos dar muitos mais passos em direção a isso. Mas uma coisa simples para começar é aprender a simplesmente estar quieto. Se você sentar em algum lugar, apenas aprenda a sentar-se absolutamente quieto e imóvel. Apenas sentar-se quieto. Você verá, sua habilidade de compreensão e sua habilidade de usar o cérebro será muito aprimorada. Portanto, quero que você entenda isso. Tudo que você vê, ouve, cheira, degusta e toca é registrado. Seu problema de memória é apenas sua habilidade de poder trazê-la de volta quando você precisa dela. Não há problema de registro. Ela está registrando tudo. Mas você não é capaz de selecionar o que quer. Se você quer selecionar uma coisa, outra coisa vem. Portanto, isso é apenas uma questão de clareza, não de memória. Memória significa, suponhamos que se dissermos que este telefone tem pouca memória, o que isso significa? Que ele tem capacidade limitada para registrar, certo? Se eu apertar o 2, se aparecer o 5, o que isso significa? Uma memória ruim ou um teclado ruim? Um teclado ruim. Portanto, esse é o caso de um teclado ruim. Não é uma questão de memória ruim. É muito importante que você pressione o 2, não o 5. É uma questão de teclado ruim? Não tente consertar a memória está ótima. Tudo que você vê é registrado. Você não é capaz de digitar o número certo. O problema todo é esse, não é? Portanto, isso não é uma questão de memória, é uma questão de clareza. Então, temos que trabalhar a clareza. O que é que nos dá a clareza mental? A primeira coisa é aprender a... Se a nossa clareza não é boa por si só, o mais simples é lidar com as coisas com uma certa precisão. Isso é Hatha Yoga. Onde seus pés devem estar? Aqui, não ali. Assim. Onde suas mãos devem estar? Assim. Assim não está correto? Desse jeito. Ao preparar tudo isso, a minha cabeça está virada para baixo. Ah, assim não. Assim. Precisão. Agora você senta. Quando você sentar, você observa isso, ok? Como devem estar suas calças? Assim. O que quer que você tenha trazido consigo, o seu livro, onde seu livro deve ficar? Onde sua caneta deve ficar? Isso precisa de um lugar, simplesmente pratique isso. Com cada detalhe, simplesmente traga a precisão em sua atividade. Isso acontecerá em sua mente. Você verá que quando eu disser isso, irá para o número 2, não irá para o número 5. Agora ficou confuso, então lide com isso lentamente. 2, 3, 1. Ok, 2 está aqui, 3 está lá, 1 está ali. Faça isso com cada aspecto de sua vida. Você vai dormir como deve ser, em tudo. Você vai para seu quarto como deve ser. Traga essa meticulosidade do que você está fazendo com asana para a sua vida. Você verá, lentamente, que a mente se tornará muito clara, ela se tornará meticulosa com tudo. Essa simples prática que você deve fazer, a partir deste momento, quando você se levantar, quando sentar, quando andar e quando estiver saindo daqui, você deve olhar apenas desse jeito, como se você estivesse fazendo o quê? Matsyendrasana, dessa forma. Quantas colunas nisso? Não tente contar todas elas. A primeira fila, se você simplesmente olhar assim, são 5 colunas. Basta registrar isso. 5 colunas.
um vaso, uma rocha para sentar, uma rocha grande, uma bacia, mais 3, mais 4 colunas, uma porta. Qual é a altura? Parece ter 4 metros. Simplesmente faça isso. Contudo, quantos passos daqui até ali? Não conte 1, 2, assim. Depois de dar 3 passos, ok, isso é. Adicione 3, mais 3, mais 3, mais 3. Após alguns dias, conte 11. Ou 4, ou 5. Simplesmente assim, sem pensar, você deve saber aos poucos que, ok, eu acho que andei 12 passos. Isso é yoga. Esse resultado ocorrerá após um tempo por si só, mas agora estamos com pressa, então use a mente também para fazer isso. Para trazer essa precisão, o que você está tentando trazer para seu corpo, traga também essa precisão para sua mente. Deixe a mente imitar o corpo. Você vai ver, a clareza virá naturalmente. A memória não é o problema. De qualquer forma, tudo é registrado. Vou lhe maltratar agora mesmo. Vou lhe maltratar seriamente? Tente esquecer isso. Você esquecerá? Por toda a sua vida você se lembrará disso? Sim ou não? Então você tem uma ótima memória? Você só se lembra de palavras ruins, é só isso? Se você exercitar sua mente dessa maneira, ela se tornará de tal forma que você poderá fazer com que ela faça o que você quiser. Você verá, lentamente, que a mente se tornará muito, muito clara. Quando sua mente é centrada, ela é um instrumento poderoso. Isso é algo que você faz dentro de si mesmo, de modo que você seja capaz de se mover por detrás da mente. Se soubermos quem está por detrás do espelho, então poderemos mudar tudo. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Sadhana dormindo. Portanto, acordar com um alarme em um acordar repentino não é a melhor maneira de fazer sua vida. Quantos de vocês acham que um dia pela manhã, quando se levantam, sem motivo algum, você está simplesmente se sentindo mal sem motivo? Se isso está acontecendo pelo menos 2, 3 vezes por ano, se for o caso, você deve fazer certas coisas antes de ir para a cama. É muito, muito importante. Porque, inconscientemente, você precisa entender isso. Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono, seja agradabilidade ou desagradabilidade. Você pode incubar de forma muito eficaz e ininterrupta durante o sono. Você também pode incubá-las durante o dia, mas existem tantas interrupções. Isso não acontece de forma muito eficiente. Mas se você tem uma tendência de ir para a cama de uma certa maneira e você acorda de manhã muito mal, simplesmente sem razão, isso significa que você está incubando coisas durante a noite muito eficientemente. Ovos podres. Não se trata apenas de distúrbios psicológicos. Isso pode causar grandes problemas fisiológicos por um período de tempo. É importante que você elimine essas coisas da sua vida. Então, antes de ir para a cama à noite, há certas coisas que você precisa cuidar. É melhor, se você está comendo
carne e outros tipos de refeições, que você coma pelo menos 3 a 4 horas antes de ir para a cama, a digestão terá acabado. Antes de ir para a cama, beba uma certa quantidade de água e vá para a cama. Você verá como isso será facilmente resolvido. Uma coisa simples pode ser apenas um banho. Sempre tome banho antes de ir para a cama, vai fazer muita diferença. Nesse clima, banhos frios talvez sejam difíceis, então você pode optar por banhos mornos. Não tome banho quente à noite, opte por banho morno. Isso faz você ficar alerta. Então você vai pensar, eu não consigo dormir. Não importa, você vai dormir 15, 20 minutos ou meia hora mais tarde, mas você vai dormir melhor, porque isso levará embora certas coisas. Quando você toma banho, não é apenas a sujeira na pele que você está tirando. Você já reparou, se você está muito tenso e ansioso, seja o que for, apenas um banho que você tome, parece que o fardo quase lhe foi tirado? Você não percebeu isso? Portanto, não se trata apenas de lavar a pele, muitas coisas acontecem quando a água flui sobre o seu corpo. Este banho é um Bhuta Shuddhi muito rudimentar, porque mais de 70% do seu corpo é, na realidade, água. Se você passar água sobre ele, uma certa purificação acontece, que está além da limpeza da pele. Mais uma coisa, se você quiser fazer, apenas acenda uma lamparina com óleo vegetal, um pavio de algodão, um pouco de óleo, qualquer um. O que vocês usam aqui? Óleo de cozinha normal, óleo de linhaça, óleo de farelo de arroz ou óleo de gergelim. O que você tem? Azeite de oliva. Azeite de oliva está ótimo. Qualquer óleo vegetal com um pavio de algodão. Apenas acenda uma pequena lamparina em algum lugar do quarto onde você dorme. Você verá que essas coisas desaparecerão completamente. Se você puder entoar um mantra ou se houver práticas noturnas, práticas de yoga antes de ir para a cama, sente-se na sua cama e faça essa prática. Se você quiser fazer Isha Kriya, está disponível na internet. Em geral, na Índia, eles te disseram que você não deve colocar a cabeça para o norte e dormir. Você está ciente disso? Sim. Se você colocar sua cabeça para o norte e dormir durante a noite, quando estiver na posição horizontal, então lentamente o sangue será puxado em direção ao seu cérebro. Quando tem muita circulação no cérebro, você não consegue dormir em paz. Se você tem algum tipo de, fraquezas inerentes ao seu cérebro, ou se você é mais velho, você pode morrer dormindo. A pessoa pode ter hemorragia, porque o sangue extra está tentando entrar no cérebro, onde os vasos sanguíneos são finos como cabelos. Algo extra está sendo empurrado por causa da atração magnética. Quando você está na posição vertical, não é assim? No momento em que você fica na horizontal, esse impulso na cabeça é tão forte que lentamente o sangue tenta se mover em direção ao cérebro. Então, para evitar isso é verdade apenas no hemisfério norte. Se você for para a Austrália, você não deve colocar a cabeça para o sul. Se você estiver na Índia, você não deve colocar a cabeça para o norte. Você pode colocar de qualquer outra maneira, tudo bem? Tenha isso em mente, que você é verdadeiramente um mortal, ok? Não em palavras, realmente, você pode cair morto agora mesmo? Você pode ser jovem, você pode envelhecer, não importa, você pode cair morto agora mesmo? Sim ou não? Antes de ir para a cama, sente-se e pense que esse é o seu leito de morte. Você tem apenas mais 1 minuto para viver. Apenas olhe para trás e veja se o que você fez hoje valeu a pena. Basta fazer esse simples exercício e você não sabe quando isso realmente acontecerá. Quer você esteja sentado no leito de morte ou deitado em um hospital, todo tipo de coisa vai grudando em você. Quem sabe como isso vai acontecer? Mas aproveite isso todos os dias em que você se senta no seu leito de morte. Olha para trás e vê, hoje, como eu lidei com essas 24 horas? Valeu a pena? Porque agora estou morrendo. Se você fizer isso, viverá uma vida que valeu a pena. Acredite em mim.
Portanto, todos os dias à noite, todos vocês devem fazer isso antes de dormir. Nos últimos 3 minutos, tudo que você acumulou, o corpo, o conteúdo da mente, as coisas. Não ignore as pequenas coisas, essas pequenas coisas são grandes coisas. Eu vejo como as pessoas estão carregando o seu próprio travesseiro. Sabe por que é muito importante? Portanto, seu travesseiro, seu calçado. Se você tiver relacionamentos, tudo que você tiver acumulado, mantenha isso de lado, durma. Se você dormir nessa condição, você vai acordar com muito mais luz, com muito mais energia, com muito mais possibilidades do que você imaginou ser possível. Apenas durma como vida. Não como um homem, não como uma mulher, não como isso e aquilo. Mantenha tudo à parte. Simplesmente. Isso está ficando fácil demais? Sadhana dormindo? Ao menos isso você deve fazer. Então, que tipo de sons lhe desperta irá determinar o contexto do dia e o futuro da sua vida de muitas maneiras. Então acordar com um alarme, um acordar repentino, não é a melhor maneira de levar a vida. O melhor é que, se você precisa de uma certa quantidade se o seu corpo agora, por causa do tipo de comida que você consome e do tipo de pensamentos e de emoções que você processa dentro de si mesmo, de acordo com isso você pode, e o nível da vibração que você gerencia no corpo, isso irá determinar o quanto de sono você precisa. Digamos que você precisa de digamos que você precisa de 8 ou 12 horas de sono. Eu estava dizendo o número errado. Qualquer que seja a quantidade de sono que você precisa, você sabe o quanto que precisa? Então vá para a cama cedo o suficiente para que você acorde naturalmente. Se você está acordando naturalmente, e suponha que você tenha dúvida se vai acordar ou não, se você tem um certo mantra, se você se identificou com um dos mantras Vairagya, você pode usá-lo? Fisiologicamente, um aspecto importante seu é seu coração, a estação de bombeamento para sua circulação sanguínea que bombeia a vida através do corpo. Se isso não acontece, nada acontece. Isso começa do lado esquerdo. Por isso lhe dissemos, você sabe, na Índia lhe falaram que quando você acordar, você deve rolar para o seu lado direito e se levantar. Não falaram? Do lado esquerdo, se você rolar e se levantar, coisas ruins vão acontecer com você. Eles te disseram? Coisas ruins não são sobre isso. Quando você está em um certo estado de relaxamento, quando o corpo está relaxado, a atividade metabólica é baixa. Quando você levanta, há um certo aumento de atividade. É por isso que eles lhe disseram na Índia, veja, todas essas coisas estão incorporadas na sua vida, as quais você está jogando fora. Toda uma ciência do viver foi incorporada em sua vida. Eles lhe disseram que de manhã, antes de você levantar, você deve esfregar as mãos e olhar assim. Não olhar assim, você deve colocá-las sobre seus olhos. Faça isso. Você verá Deus. Não se trata de ver Deus. Se você esfregar essas duas, todas as terminações nervosas, há uma forte concentração de terminações nervosas em suas mãos. Se você fizer isso, o sistema acorda imediatamente. Você está se sentindo com sono, você está se sentindo sonolento, apenas faça isso e veja, tudo fica desperto. Então, de manhã, antes de mexer o seu corpo, você o desperta primeiro, e então coloca sobre seus olhos instantaneamente uma série de nervos conectados com seus olhos e com outros aspectos de seus sentidos despertam. Antes de mover o seu corpo e o seu cérebro devem estar ativos. Você não deve levantar zonzo, é essa a ideia, você entende? Faça isso e então vire para a direita e se levante. Hoje, se todos nós formos para a cama, amanhã de manhã, quase 250 de pessoas não vão acordar? Morte natural no mundo?
Suponha que você acorde amanhã. É garantido? Você veio com cartão de garantia? Sem cartão de garantia? Então suponha que você acorde, digamos. Faça apenas esse tanto, estou lhe dizendo. Este é um simples primeiro passo para o seu processo espiritual. Amanhã de manhã, quando acordar, verifique. Você está mesmo acordado ou está morto? Se você está acordado, isso precisa pelo menos de uma pequena celebração? Você não precisa levantar e dançar, você pode pelo menos sorrir, ainda vivo? 1/4 de pessoas morreram, eles eram como você e eu, e pup, eles desapareceram, não foi? Onde quer que procure, eles não estão lá. Aqui eu estou ainda vivo. Um grande sorriso você dará? Estou falando de gestão? E se 1/4 de pessoas morreram, pelo menos 3 a 5 milhões de pessoas perderam alguém que lhes é querido? Você verifica essas 3, 4, 5 pessoas que são importantes para você, todas vivas hoje? Mais um grande sorriso? Olá? Você dará ou não? Vivo. Suponha que neste momento apontamos uma arma na sua cabeça. Você vai achar que é um alívio? Não. Vai ficar aterrorizado, não vai? Então isso é o quanto que é precioso de se estar vivo, não é mesmo? Esse é o tanto que é precioso para você estar vivo? Então amanhã de manhã, 1/4 de pessoas morreram da noite para o dia, mas você ainda está vivo? Isso não merece pelo menos um grande sorriso, eu lhe pergunto? E todas as pessoas que são importantes para vocês estão vivas hoje, mais um grande sorriso? A meditação é um empoderamento fenomenal para que você possa fazer tudo o que for necessário no mundo, seja o que for, é isso mesmo, e ainda permanecer intocado pelo processo das atividades que precisamos conduzir no mundo. Se você se sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente está lá, quem você é está um pouco distante. Isso é o fim do sofrimento? E isso é o estado meditativo? Namaskaram. Namaskaram. Provavelmente, a segunda palavra mais repetida, com mais frequência, nestas últimas semanas, além de coronavírus, é meditação. Todos estão, de repente, pessoas que nunca tinham meditado em suas vidas, nem mesmo tinham considerado essa possibilidade, estão agora, de repente, falando sobre meditação, da necessidade de meditar, querendo meditar. Vamos examinar esta meditação, o que ela é. Em primeiro lugar, o que significa a palavra meditação? A palavra meditação, na língua inglesa, na verdade não significa nada, no sentido de não dizer nada em específico. Quando alguém se senta, normalmente, com os olhos fechados, pressupõe-se que deve estar meditando. Uma pessoa pode se sentar com os olhos fechados e fazer muitas coisas. Você pode fazer japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, samyama. Ou você pode ter apenas dominado a arte de dormir em posturas verticais. Portanto, a palavra meditação na língua inglesa não especifica nada.
Geralmente nós pressupomos, ou geralmente as pessoas pressupõem, que meditação significa dhyana. Em Tamil Nadu é dhyanam, se você for mais ao norte é dhyana, se você for bem para o norte é dhyan. Se você for ainda mais para cima, se torna chan. Se você for um pouco para o leste, ela se torna zen. A mesma coisa. Então, o que é essa dimensão que estamos tentando descrever com esta palavra, meditação? Uma coisa fundamental que precisamos entender é que você não pode fazer meditação. Porque meditação é uma qualidade. Uma qualidade é a consequência de um determinado processo. Você pode iniciar um processo, você pode conduzir um processo. Você não pode conduzir uma qualidade. A qualidade é apenas uma consequência. É como se você quisesse flores no seu jardim. Você não se senta lá e faz meditação das flores. Você sabe o que aconteceu com o povo das flores? Se você quer flores no seu jardim, você não tem que pensar em flores. Você tem que pensar em solo, esterco, água, luz solar. Se você conduzir o processo desses ingredientes adequadamente, flor e fruto serão uma consequência. Mas hoje em dia, o mundo se tornou tão orientado a só alcançar os objetivos. Por serem tão orientados a só alcançar os objetivos, não se interessam pelo solo. Definitivamente não se interessam pelo esterco e todas as outras coisas, mas eles querem flores e frutos. Se você quer flores sem solo, esterco, água e luz solar, bem, você terá que se contentar com flores de plástico. As flores de plástico são muito maravilhosas para aqueles que pensam em utilidade. Elas te servem de muitas maneiras diferentes, elas vêm com garantia de 5 anos. As flores são um incômodo. Se você mantém flores em casa, você tem que olhar para elas pelo menos 5 vezes ao dia o que está acontecendo. Elas estão florescendo ou não. Mas se você mantém flores de plástico na sua casa, 5 anos de garantia. Ao contrário da sua vida, se você está vivo, há tanto o que fazer, você até precisa se esquivar do vírus invisível. Mas os mortos só precisam ser preservados. Então, essencialmente, a dimensão e o processo que você se refere como meditação são bastante orientados para a vida. Quando eu digo orientado para a vida, hoje em dia, basicamente, você é orientado para o material, ou, no máximo, orientado para a mente, talvez orientado para a emoção, ou para o corpo físico, que é material, novamente. Em grande parte, a vida se tornou assim. A ideia das pessoas sobre a vida é, se alguém diz, minha vida,
Você deve entender que elas estão falando sobre seu trabalho. Estão falando sobre a condição econômica do país ou do mundo, sobre seu carro, talvez sobre seu cachorro, às vezes sobre seus maridos ou esposas. Pode ser qualquer coisa, mas a única coisa que é verdadeiramente vida é o que está pulsando neste. Isto é vida. O resto são arranjos que nós fizemos, na esperança de que esses arranjos nos permitam melhorar a nossa vida. Quer se trate de educação, carreira, relacionamentos, casamento, filhos, riqueza, o que for. Todas essas coisas são buscadas apenas na esperança de que melhorem nossa vida. Como você sabe, a maioria das pessoas, em vez de melhorar sua vida, em grande parte, fica emaranhado com esses acessórios. Os acessórios se tornaram maiores do que o processo da vida. Bem, eu acho que, de uma forma muito cruel, o vírus está trazendo o foco para a vida. De repente você entende que sua casa cara se tornou uma prisão. Seu carro caro é tão bom quanto lixo, porque você não pode dirigi-lo, pelo menos por algum tempo. E agora, o mundo está numa situação em que não sabemos quanto tempo levará antes de você voltar à estrada e dar algumas voltas no seu automóvel. Você não sabe. Então agora, naturalmente, muitas pessoas estão perguntando, no mundo todo, como meditar? O que eu devo fazer? Como eu disse, você não pode meditar, mas pode se tornar meditativo, porque é uma qualidade. Se você cultivar seu corpo, sua mente, sua emoção e suas energias a um certo nível de maturidade, você será naturalmente meditativo durante 24 horas por dia. A meditação não representa um impedimento que, para ser meditativo, você tenha que fechar os olhos e se limitar a um lugar. A meditação é um empoderamento fenomenal para que você possa fazer tudo o que for necessário no mundo, seja o que for, é isso mesmo. Tudo o que for necessário na devida situação e ainda permanecer intocado pelo processo das atividades que precisamos conduzir no mundo. Esse empoderamento, ou sem esse empoderamento, um ser humano é, na verdade, deficiente, porque se o que você tem que pensar, sentir, compreender e agir no mundo for lhe influenciar de uma forma tão grande, naturalmente você vai hesitar em fazer o que é necessário. Naturalmente você evitará fazer coisas que precisam ser feitas. De certa forma, no momento em que você estiver em um estado no qual a sua própria atividade e a atividade do mundo ao seu redor e a atividade da sua mente e da sua emoção, quando estiverem impactando você a cada momento de sua vida, então, de alguma forma, você vai se autolimitar porque
Naturalmente, você gostaria de manter a escala da sua vida muito limitada, pois a atividade, o pensamento, a emoção, o envolvimento com a vida podem causar uma enorme quantidade de sofrimento. Quando existe o medo de sofrer, consciente ou inconscientemente, você limitará a amplitude e as possibilidades de sua vida. Meditação significa apenas isto. Se tivermos que colocar de uma forma bem simples, se você se sentar aqui, o seu corpo está aqui, a sua mente está lá. Quem você é está um pouco distante destas duas dimensões, a do corpo físico e a dos acúmulos mentais. Essas duas acumulações de corpo e mente, se surgir um pequeno espaço entre você e isso é o fim do sofrimento. E isso é o estado meditativo. Isha Kriya é um processo extremamente simples, mas uma poderosa ferramenta. Estes 3 ingredientes, sua respiração, seu pensamento e sua consciência, na combinação certa, se você usá-los, sua habilidade de usar a mente e o corpo é tão aprimorada que você quase parece super-humano para outra pessoa. Mas eu estou lhe dizendo que isso é ser humano, não se trata de ser super-humano. Trata-se de perceber que ser humano é super. Obrigado por dedicar seu tempo a nós. Juntos, podemos criar um impacto positivo compartilhando nossos insights e experiências com o mundo.